vocês hoje sobre a aplicação do Plano Diretor, da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Código de Edificações no contexto de um trabalho de conclusão de curso. Na verdade, no contexto de qualquer projeto. Primeiro, antes da gente falar sobre como aplicá-los, a gente precisa entender, ok? O que são esses instrumentos, o que são essas legislações, essas normas. Bom, o plano diretor, então, como o próprio nome diz, nada mais é do que um plano. E enquanto um plano, ele vai estabelecer exigências concretas, ok? Para que a cidade e cada propriedade consiga, então, cumprir a sua função social. Ou seja, esse plano diretor, ele vai ser baseado em um diagnóstico urbano, ou seja, tem todo um estudo dos aspectos econômicos, sociais, físicos, viários de toda a cidade, e o plano diretor, então, ele vai estabelecer alguns objetivos, algumas estratégias, ele vai estabelecer também o prazo para que esses objetivos e estratégias sejam cumpridos, e esses objetivos e estratégias, na verdade, eles valem para todos os atores que atuam aí no desenvolvimento do meio urbano, certo? Então, é como se fossem as regras gerais do jogo. Para entender, então, como a sua cidade funciona e quais são os instrumentos que vão atuar no desenvolvimento desse meio urbano, você precisa, então, entender o plano diretor. É como se fosse, então, se a gente fosse fazer uma analogia com jogos de tabuleiro, é como se fossem aquelas regras gerais do jogo, né? Então, ou seja, são aquelas regras que funcionam para todos os jogadores. Ou seja, tudo que vai ter em comum, ou seja, tudo que vai contribuir para o objetivo maior do jogo está determinado nesse plano diretor. Já a LUOS, né, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Obras são normas. E enquanto normas, eles vão definir parâmetros, tá, para que cada propriedade, então, para que cada imóvel possa, então, cumprir a sua função social, ou seja, cumprir o objetivo maior do plano diretor. No caso, então, da LUOS, se a gente fosse continuar essa comparação com os jogos de tabuleiros, a LUOS, né, ou seja, as leis de ocupação do solo, elas nada mais são do que a materialização, por assim dizer, do plano diretor. Ou seja, nas leis de ocupação do solo, geralmente nós temos o macrozoneamento das cidades, né, e dentro desses macrozoneamentos, nós vamos ter as especificidades, tá, de cada partezinha da cidade. É como se fosse o próprio tabuleiro do jogo, né, com as suas casinhas e diferentes cores e diferentes ações que você pode tomar dentro dessas casinhas do jogo, ok? A Lei de Uso-Ocupação do Solo, então, ela nada mais é do que um instrumento, digamos assim, do plano diretor. E em vários casos, o caso, por exemplo, de Belo Horizonte é um bom exemplo, que a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela está dentro do novo plano diretor, ok? Então, eles são, no final das contas, uma coisa só, tá? Porque justamente pelo fato dessa Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela ser um meio de viabilização desse plano diretor, assim como o tabuleiro de um jogo é um meio de viabilização das regras gerais desse jogo, ok? E esse detalhamento das regras gerais do jogo, ele vai se dar através de parâmetros, né? Parâmetros, coeficientes, afastamentos, que é o que a Lei de Uso e Ocupação do Solo vai definir para cada zoneamento, né? Para cada zona daquela cidade. E aí você tem que ver onde o seu lote se encaixa, ou seja, qual zona que ele está, e quais são os parâmetros que se aplicam àquela zona, o que é que pode construir ali, o que não pode, afastamentos, recuos, taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento, se no caso do seu imóvel vai se aplicar, por exemplo, uma ortogonerosa no direito de construir, ok? Então, na Lei de Uso e Ocupação do Solo que você vai ter todas essas informações. Já o Código de Edificações, ele, como o próprio nome diz, ele é específico para as edificações, ou seja, ele vai estabelecer as regras para a construção das edificações. Então, ele vai determinar, por exemplo, parâmetros de abertura, ou seja,
qual vai ser a sua área de abertura em relação à sua área de piso. Ele vai falar sobre para onde essas aberturas podem estar dispostas e para onde elas não podem estar, a relação entre cômodos, e muitas vezes ela vai estabelecer esses parâmetros não só para edificações residenciais, como também para edificações que não são residenciais, edificações comerciais e até industriais. Então, concluindo, são leis, são instrumentos, digamos assim, de projeto complementares. Então, a gente começa lá com o plano diretor, né, para conhecer a situação geral. Depois a gente passa para a lei de uso e ocupação do solo, para a gente entender quais são os parâmetros que vão reger ali a nossa forma e a nossa área construída, tá? E por fim a gente passa para o Código de Obras, que vai ter então diretrizes específicas, não só diretrizes projetuais, ok? Mas também diretrizes relativas ao próprio procedimento dessa obra, ou seja, o que você pode, o que você não pode fazer durante essa obra, ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Um grande abraço a todos.